E a expectativa minha é essa, Roberto, inicialmente, de que tenhamos um grande torneio. A gente vai ter oportunidade logo para falar das equipes, dos atletas, mas que também fica a minha expectativa aqui de nós fazermos um grande trabalho, levar grandes informações para o Brasil e para o mundo sobre essa competição do torneio de verão do Indaial, já tão tradicional, como eu coloquei, a 28ª edição. E homenageei aqui 27ª, e homenageei aqui Lico Arte. Quem é daqui da região conhece Lico Arte, além dele ter sido prefeito aqui da cidade de Indaial. Ele foi jogador de futebol de salão, jogador de handebol, se não me engano, de basquete. Ele era um goleiro. Eu cheguei a ver o Lico jogar no finalzinho de carreira, quando eu vinha treinar uma equipe aqui em Indaial. Ele jogava aqui ainda as preliminares aqui, e eu lembro dele jogando, mas a competição oficial eu não o vi jogar, mas vi ainda aqui, brincando aqui nas preliminares nossas, e o Lico jogou naquela fase áurea do nosso futsal, por equipes aqui de Indaial, e jogou por equipe de Blumenau também, em Florianópolis. Jogou junto com Quelinha, com Milão, aí o Marinho aqui, meu amigo de Indaial, grande jogador, Cezão. Então foi um grande goleiro, jogou na Metisa em Timbó, foi um grande goleiro. Agora, acima de tudo, para mim, Lico é um exemplo de pessoa, um caráter, um ser humano extraordinário, passou pela política ileso, passou pelo futebol, pelo esporte como um exemplo. Hoje é um grande empresário, e eu reverencio o Lico como justamente isso. Uma pessoa de caráter, uma pessoa que está passando toda a sua vida deixando só bons exemplos. Homenagem assim, Roberto, super merecida por uma pessoa que na vida pessoal, na vida comercial, no esporte, serve de exemplo a todos nós. Assim, foi de uma felicidade muito grande Indaial homenagear o Lico Arte. Muito bom, primeira manifestação do comentarista Vidal da Luz nesta cobertura que estamos desenvolvendo aqui direto do ginásio Sérgio Luiz Peters. Expectativa grande para o primeiro jogo da noite, expectativa que vai crescendo rumo ao comecinho de toda a movimentação da 27ª edição do torneio de verão. Em termos práticos, daqui a pouquinho nós vamos ter o primeiro jogo, Gráfica 3 de Maio contra Central Imóveis Floripa Têxtil. Essa equipe, já referida pelo Vidal, é uma equipe da cidade de Brusque. Nós vamos ter no segundo jogo a APF Pomerode, flamante campeã. E por que eu digo flamante? Porque ela ainda é a campeã do torneio de verão. Ela o conquistou no ano de 2011. E ela vem no segundo jogo da noite enfrentando uma equipe de uma tradição enorme em torneio de verão, que é a equipe do Cachorrões Avante Manos Veículos, que com a ausência da colisão acaba sendo a equipe que, no meu ponto de vista, pode ser que de repente eu esteja me equivocando e venha a ser surpreendido por outra torcida tão numerosa e tão inflamada, mas acredito que não. Vai haver outras, ou vão existir aqui outras torcidas empolgadas, mas a torcida do Cachorrões já é tradicional e seguramente ela já está num número elevadíssimo aqui no ginásio. E o que é importante, a maioria dos integrantes estão vestindo blusas, camisetas, camisas nas cores da equipe, que são as cores amarelo e preto. E para que vocês tenham uma ideia da equipe que estará desenvolvendo este segundo jogo e que é a equipe campeã, ela venceu no ano passado ao seu adversário, que foi a FPL Rancho Packer. A FPL importadora e exportadora foi o adversário da APF Pomerode, que não é outra coisa, a sigla não tem outro significado senão Associação Pomerode de Futsal. Foi a grande campeã do ano passado, venceu o adversário por 4-2, com gols do Paraíba, do Padilha, do Brito, do Neném, jogadores que inclusive permaneceram para este ano, alguns deles, daqui a pouco o Vidal, que tem toda a relação, vai discorrer sobre isso. Portanto, esta foi a equipe da APF que fará o segundo jogo contra o Cachorrões na noite de hoje. Mas é claro que nós vamos numa escala pela ordem, né? Vamos por partes, como dizia Jack o Estripador. Primeiro jogo será Gráfica 3 de Maio e Central Imóveis, e é exatamente sobre este jogo, Central Imóveis Floripa Têxtil, sobre este jogo que eu quero ouvir uma observação, uma manifestação do comentarista Vidal da Luz.
Como você colocou, Roberto, aos poucos nós vamos deixando o nosso ouvinte bem entrosado, com um bom conhecimento do que vai acontecer na competição. Só para iniciar, nós temos aqui a competição de federados, que é essa que nós vamos transmitir os jogos. O Pilo tendo a escalação, daqui a pouco já o Pilo pode acessar. Nós temos aqui no torneio de verão a categoria infanto, que vai disputar uma competição. São 9 equipes jogando uma competição de infanto aqui no torneio de verão. Nós temos o campeonato de futsal feminino no torneio de verão, com 2, 4, 6, 8 equipes, pelo que eu tenho conhecimento pela primeira vez. O futebol de salão feminino jogando aqui no torneio de verão de Indaial. Nós temos aqui a categoria sênior, que há vários anos já é realizada, também com 2, 4, 8 equipes, a categoria sênior, e os federados, adulto federado. Então, para o nosso internauta ter conhecimento, a nossa transmissão será sempre da categoria principal, que é o adulto federado. Mas nós teremos sempre, antes desses jogos e em outro ginásio de esportes próximo aqui do Sérgio Luiz Peters, nós teremos campeonato de infanto, feminino e sênior. E alguns fazendo preliminar aqui e outros jogando no outro ginásio. Mas a nossa cobertura, a cobertura da JMV TV, será sempre do adulto federado, que inicia nessa noite, e são 22 dias de competição, se eu não me engano, e é isso mesmo, 22 dias de competição que nós teremos no torneio de verão. E a abertura é hoje, segunda-feira, e o Roberto Azevedo já nos colocou do jogo de abertura entre a Gráfica 3 de Maio e a equipe Central Imóveis, Floripa Têxtil. Até para não confundir o nosso internauta, vamos explicar de onde são as equipes, porque aqui o torneio ele engloba equipes dessa região, as equipes normalmente. Só que abriram os espaços hoje para equipes convidadas. Então normalmente nós temos equipes aqui de Timbó, Pomerode, Rodeio, Vascurra, Benedito, Blumenau, e depois são convidadas equipes de fora. Ano passado nós tivemos aqui o Vasco da Gama, no ano retrasado o Palmeiras, e nesse ano nós temos como novidade aqui a presença do Palmeiras, o retorno do Palmeiras, e a presença da equipe de São Paulo. Então nós teremos, para o nosso internauta perceber o nível da competição, nós teremos aqui São Paulo, vindo a equipe de São Paulo mesmo, do São Paulo, e a equipe do Palmeiras de São Paulo participando dessa competição. E aí juntam-se aqui as equipes da nossa região. Essas chaves aqui de federados, elas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 equipes. 2 chaves de 6, de onde sairão dessas 2 chaves de 6, 4 equipes classificadas à próxima fase da competição. Então a primeira é um peneirão. Jogam entre si na chave 6 equipes e na segunda fase, então, 4 de cada equipe comporão novas chaves. E nós temos, então, um jogo de abertura para acompanhar na noite de hoje a equipe da Gráfica 3 de Maio e da Central Imóveis Floripa Têxtil. A Gráfica 3 de Maio é uma equipe de Blumenau. A equipe em si é de Blumenau, mas todos que nos acompanham vão perceber que essas equipes trazem jogadores de toda a região, do Brasil inclusive, de toda a região. Eles trazem atletas e nós aos pouquinhos, durante a competição, nós vamos identificando para o nosso público de onde é o atleta, pelo menos a grande maioria, de onde ele vem jogar, até porque para quem acompanha pela primeira vez o verão, o torneio de verão, saiba que aqui vem jogadores do Brasil todo, jogadores que jogam Liga Nacional, jogadores que jogam Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Então o nível do torneio ele é um nível bastante alto em termos de contratação de atletas para essas equipes. A Gráfica 3 de Maio estreia na competição, nunca havia participado ainda, e é uma equipe de Blumenau que vem dirigida pelo Alexandre Ian. O Alexandre jogou futebol de salão por Blumenau, jogou futebol de salão por outras equipes de Santa Catarina, lembro de Campos Novos, jogou na Germer, onde era o técnico inclusive, jogou jogos abertos por Blumenau, jogos abertos por Timbó. Em 90 ele jogou por Timbó, que eu me recordo, eu era o treinador. Então a equipe da Gráfica 3 de Maio estreia na competição, mas com vários jogadores que conhecem, praticamente todos já conhecem a competição, já jogaram aqui o torneio de verão. Então essa equipe da 3 de Maio ela é dirigida pelo Alexandre Ian, e traz aí jogadores
na maioria deles olhando aqui por cima, Blumenau, Rio do Sul e tem de Videira também. Então, essa é a diferença desse torneio. Uma equipe de Blumenau contrata jogadores da região, como eu coloquei aqui, então tem atletas de Blumenau, jogadores de Rio do Sul e jogadores de Videira tem aqui na equipe. Me parece aqui que foi o que eu percebi até agora dessas três. Tem um jogador inclusive do Corinthians de São Paulo aqui jogando na equipe. Coloco esses detalhes até para que o nosso público ouvinte comece a acostumar. A equipe Central Imóveis, mesmo tendo como patrocínio também Floripa Textil, essa equipe é de Brusque, não é a equipe de Florianópolis. A equipe de Florianópolis vem para o torneio de verão jogando com a equipe do Luiz, 6 jogadores. Então a Central Imóveis, Floripa Textil, é uma equipe de Brusque que vem, pelo que eu tive conhecimento, a gente procurou, através do meu companheiro João Elias, buscar um pouco de informações das equipes antes de iniciar a competição. Alguns ainda não nos mandaram o seu e-mail, mas a gente já sabe, tem conhecimento, por exemplo, que a equipe de Brusque, a Central Imóveis, vem com a maioria, praticamente todos os jogadores de brusquenses. Então são as duas estreias. Na verdade, o torneio de verão esse ano ele abre com 2 estreias de equipe, Gráfica 3 de Maio e Central Imóveis. A equipe de Blumenau, todos os jogadores, a gente já viu aqui a escalação, e o Pilo depois também nos traz ela completa, traz jogadores que já jogaram o torneio de verão, enquanto que a Central Imóveis Floripa Textil traz jogadores de Brusque que, pelo que a gente tem conhecimento, pela primeira vez vem participar dessa competição. Então são as primeiras novidades que nós temos, e justamente colocando esse detalhe. Então o primeiro jogo, 2 equipes que estreiam, mas muitos jogadores já jogaram por aqui, e o segundo jogo então, Pomerode, que é a atual campeã da competição, estreia contra a equipe dos Cachorrões, que é hoje, sem dúvida, a maior torcida da competição. Não temos a colisão esse ano, a gente lamenta, mas faz parte, para quem nos acompanha sabe, a colisão perdeu o Nelson Souza e Silva, o seu dirigente, e participou ainda ano passado, mesmo com o falecimento do Nelson, no comando do João Elias e do João da colisão, mas esse ano fizeram a opção de não participar. A gente lamenta, é uma grande falta e torce para que isso venha novamente, volte a equipe da colisão, porque a rivalidade ela é válida, ela motiva, e existe uma rivalidade muito grande entre colisão e a equipe dos Cachorrões. Então uma noitada assim para abrir com chave de ouro uma competição tão tradicional como nós temos aqui em Santa Catarina, o torneio de verão de Indaial. Não sei se o Pilo já tem contato, contato com o Pilo? Não, eu fui buscar a escalação, Vidal. O Pilo, neste primeiro jogo, pelo menos no início do jogo, ele está no momento impedido, porque ele está desenvolvendo o trabalho para o Jornal do Médio Vale. Ele fotografou e agora ele está colocando todo este material lá para a edição do jornal. Então, se você quiser anotar, eu tenho a definição das 2 equipes aqui.